Você acredita que é possível transformar humilhação em triunfo? Que dor pode virar poder? Porque a história que vou contar hoje ainda me dá arrepios só de lembrar. É sobre um homem que saiu das senzalas mais miseráveis do Vale do Paraíba e terminou sendo dono da mesma fazenda onde apanhou, chorou e sonhou com liberdade. Estamos falando do Brasil do século XIX, quando a escravidão era lei e o negro livre já era considerado quase um milagre. Mas o que José Benedito fez foi muito além disso. Foi uma vingança tão perfeita que até hoje me pergunto como ele conseguiu. Imagina só a cena. O mesmo homem que um dia foi chicoteado no tronco da fazenda Santo Antônio, anos depois, sentado na cadeira da Casa Grande, assinando os papéis que o tornavam proprietário de tudo. Tudo mesmo. A fazenda, as terras, os engenhos, até as antigas senzalas onde ele dormiu no chão de terra batida. Sabe o que é mais impressionante? Ele não fez isso sozinho. Teve uma mulher que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Uma viúva chamada Maria das Dores, que perdeu o marido no tronco e que se tornou a força por trás dessa transformação épica. E teve também uma rival, uma mulher apaixonada por José Benedito, que quase destruiu tudo por ciúme e inveja. Ah, e não posso esquecer da tia Benedita, a cozinheira mais velha da Casa Grande, que se tornou a mentora de José Benedito e que guardava segredos capazes de derrubar qualquer senhor de engenho da região. Ela viu tudo, sabia de tudo, e escolheu ajudar o homem certo na hora certa. A história de José Benedito começou de um jeito que ninguém poderia prever. Em 1842, na fazenda Santo Antônio, região de Valença, interior do Rio de Janeiro, ele era apenas mais um escravo entre os 200 que suavam nos cafezais do Barão do Café Amargo, como era conhecido por sua crueldade Joaquim Ferreira da Silva. Mas o que aconteceu numa tarde de junho daquele ano mudou não só a vida de José Benedito. José Benedito acordava todos os dias às 4 da manhã com o mesmo som, o badalar do sino da fazenda Santo Antônio ecoando pelos cafezais do Vale do Paraíba. Aos 25 anos, ele havia passado 17 deles naquela propriedade, desde que foi separado da mãe e vendido como uma peça de gado. Era um homem alto e forte, com mãos calejadas que revelavam sua habilidade única entre os 350 escravos da fazenda. Ele sabia trabalhar madeira como poucos. Durante os domingos, quando o trabalho nos cafezais parava por algumas horas, José Benedito criava pequenos objetos de carpintaria, bancos simples, caixas para guardar ferramentas, colheres de pau. Esses objetos eram trocados discretamente com escravos de outras fazendas durante as idas ao mercado de Valença, quando alguns cativos acompanhavam os feitores para carregar compras. Um banco simples valia alguns punhados de milho extra. Uma caixa bem feita podia ser trocada por um pedaço de tecido ou uma agulha. Era um sistema de escambo silencioso que acontecia longe dos olhos dos senhores. Mas, principalmente, José Benedito sabia ler e fazer contas. Havia aprendido observando as lições que o padre dava aos filhos do antigo senhor, decorando cada letra, cada número, guardando tudo na memória como um tesouro secreto. Era um conhecimento extremamente perigoso para um escravo possuir. Então ele mantinha essa habilidade completamente escondida. Na fazenda Santo Antônio, qualquer sinal de inteligência ou iniciativa era rapidamente reprimido com violência. O barão Joaquim Ferreira da Silva, conhecido pelos escravos como Café Amargo, havia desenvolvido métodos específicos para quebrar qualquer escravo que demonstrasse sinais de liderança. José Benedito conhecia bem esses métodos. Suas costas guardavam as marcas de dezenas de chicotadas recebidas ao longo dos anos por crimes como fazer uma pergunta, ajudar um companheiro ferido ou simplesmente estar no lugar errado na hora errada. A história de como Joaquim se tornou o senhor absoluto daquela propriedade era um segredo sombrio que poucos conheciam, mas que explicava muito sobre sua crueldade. O verdadeiro fundador da fazenda havia sido João Ferreira da Silva, um comerciante português que chegou ao Vale do Paraíba em 1805 com pouco mais que ambição e muita esperteza. João casou-se estrategicamente com Esperança Ribeiro em 1808, filha de um fazendeiro local que possuía terras férteis na região de Valença e que ofereceu como dote
200 alqueires de terra e 20 escravos. Através de negócios arriscados com café, empréstimos bem calculados e expansões cuidadosas, João conseguiu transformar aquele dote inicial numa das maiores propriedades da região. Quando morreu em 1839, a fazenda Santo Antônio tinha mais de 1000 alqueires e 300 escravos. O casal teve 3 filhos que moldaram o destino da propriedade. Esperança, a filha mais velha, nasceu em 1809 e casou-se aos 18 anos com um fazendeiro de Barra Mansa, levando como dote uma parte menor das terras. Antônio, o primogênito, nasceu em 1811 e cresceu para ser tudo o que um herdeiro deveria ser: responsável, honesto, respeitado até pelos escravos. Joaquim, o caçula, nasceu em 1816 e sempre foi o oposto completo. Gastava dinheiro com jogos, mulheres e bebida, criando constantes escândalos. Quando João morreu em 1839, deixou a maior parte da herança para Antônio, como mandava a tradição e a lei. Joaquim recebeu uma quantia em dinheiro e algumas terras menores, mas nada comparado ao que o irmão herdou. A mãe, Dona Esperança, ainda vivia e tinha grande influência nas decisões da família. Durante 4 anos, de 1839 a 1843, os irmãos mantiveram uma convivência tensa, mas civilizada. Antônio administrava a fazenda principal com competência reconhecida em toda a região. Joaquim tocava suas terras menores com resultados medíocres, sempre precisando da ajuda financeira do irmão para quitar dívidas de jogo. José Benedito lembrava bem daqueles anos sob o comando de Antônio. O trabalho era duro, a escravidão nunca foi suave, mas havia previsibilidade nas regras. Antônio era firme, mas não sádico. Punia quando necessário, mas não encontrava prazer na violência. Principalmente, ele ouvia os escravos quando traziam problemas legítimos sobre condições de trabalho ou doença. Em 1843, as tensões familiares explodiram. Antônio descobriu que Joaquim havia usado o nome da fazenda Santo Antônio para conseguir empréstimos enormes com agiotas de Valença e São Sebastião do Paraíba, colocando toda a propriedade familiar em risco. A discussão entre os irmãos foi violenta e pública, com ameaças de Antônio de cortar definitivamente os laços financeiros com Joaquim. 3 meses depois dessa briga, em dezembro de 1843, Antônio adoeceu subitamente com febres altas e dores no estômago. Os médicos chamados de Valença não conseguiram identificar a causa da doença. Em 2 semanas, Antônio estava morto, deixando uma viúva grávida e um filho pequeno. A viúva, Dona Isabel, era de família importante, mas não tinha conhecimento para administrar uma propriedade do tamanho da fazenda Santo Antônio. Com a morte súbita do marido e uma criança pequena para criar, ela aceitou a proposta de Joaquim de assumir a administração de toda a herança em troca de uma pensão mensal e a garantia de que o filho herdaria tudo quando atingisse a maioridade. Joaquim nunca honrou esse acordo. 2 anos depois, em 1845, Dona Isabel morreu no parto do 2º filho, que também não sobreviveu. O filho mais velho de Antônio morreu de febre amarela em 1847, aos 7 anos. Com isso, Joaquim se tornou o único herdeiro legal de toda a propriedade familiar. Dona Esperança, a mãe dos irmãos, viveu tempo suficiente para ver Joaquim se tornar o senhor absoluto da fazenda, mas morreu em 1848 sem nunca perdoar o filho caçula pelas circunstâncias suspeitas que cercaram a morte de Antônio. Sussurrava-se na região que ela tinha certeza de que Joaquim havia envenenado o irmão, mas nunca teve provas. Em 1849, Joaquim casou-se com Joaquina Mendes Pereira, filha de um comerciante rico de Vassouras. O casamento foi puramente estratégico. Ela trouxe como dote 50 contos de réis e conexões políticas importantes. Ele ofereceu o título de baronesa, que comprou através de uma doação generosa à coroa imperial. Joaquina era uma mulher dura e cruel, que complementava perfeitamente a natureza sádica do marido. Juntos, eles transformaram a fazenda Santo Antônio num regime de terror que fazia outras propriedades da região parecerem paraísos em comparação. Foi sob esse comando duplo e implacável que José Benedito aprendeu a sobreviver, mantendo a cabeça baixa.
trabalhando em silêncio, nunca questionando ordens. Mas por dentro, uma raiva lenta e profunda crescia a cada injustiça presenciada. José Benedito trabalhava principalmente nos cafezais, mas sua habilidade com madeira fez com que fosse ocasionalmente chamado para pequenos reparos na fazenda. Era durante esses trabalhos, sempre supervisionados, que ele conseguia observar o funcionamento da casa grande e das outras operações da propriedade. Foi assim que, numa tarde de junho de 1850, 7 anos após a morte de Antônio, José Benedito estava consertando uma cerca próxima ao terreiro quando ouviu o som que conhecia bem demais. Rodas de carroça subindo a estrada empoeirada, acompanhadas do tilintar de correntes e choro abafado. Era uma carroça de escravos. O feitor mor genuíno da Silva Maciel, um homem baixo e gordo que compensava a estatura pequena com crueldade extrema, gritou para todos os escravos largarem o trabalho e se dirigirem ao terreiro. Era procedimento padrão quando chegavam novos cativos. O barão Joaquim e a baronesa Joaquina gostavam que todos assistissem à apresentação da nova mercadoria. José Benedito deixou as ferramentas no chão e seguiu com os outros escravos rumo ao terreiro central. Suas costas ainda doíam das 20 chicotadas que havia levado na semana anterior por ter demorado demais para consertar uma dobradiça da porta da tulha. O barão Joaquim estava em pé na varanda da casa grande ao lado da esposa, observando a movimentação com aquele sorriso sádico que os escravos conheciam tão bem. Era um homem alto e magro aos 34 anos, com olhos pequenos e frios que pareciam calcular o valor de tudo que via. A baronesa, aos 26 anos, era uma mulher bonita, mas com uma dureza no olhar que rivalizava com a do marido. Genuíno abriu a lona da carroça e começou a puxar os novos escravos para fora, como se fossem sacos de milho. Primeiro desceram 2 homens jovens, ambos com marcas recentes de chicote nas costas. Depois uma mulher mais velha que mal conseguia ficar em pé. Em seguida, uma criança assustada que se agarrava desesperadamente nas barras da carroça. Foi quando ela desceu que José Benedito sentiu algo estranho e poderoso acontecer em seu peito. Era uma mulher de cerca de 30 anos, magra demais pelo sofrimento, com olhos que guardavam uma tristeza profunda. Carregava no colo um bebê de poucos meses e segurava pela mão um menino pequeno. Ao lado dela, uma adolescente de talvez 15 anos completava a família destroçada. José Benedito havia visto muitas mulheres chegarem à fazenda ao longo dos anos. Algumas bonitas, outras nem tanto, todas igualmente quebradas pelo sistema que as transformava em mercadoria. Mas havia algo naquela mulher que o tocou de uma forma que ele não conseguiu entender. Talvez fosse a dignidade que ela conseguia manter, mesmo acorrentada e humilhada. Talvez fosse a forma como protegia os filhos com o próprio corpo, tentando esconder deles o horror que estavam presenciando. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que ela representava tudo o que ele havia perdido quando foi separado da própria mãe. Genuíno forçou todos os novos escravos a se enfileirarem no meio do terreiro, enquanto o barão e a baronesa desciam lentamente da varanda, saboreando cada segundo da humilhação alheia. Era um ritual que ambos adoravam, examinar a nova mercadoria na frente de todos os outros cativos. O barão parou na frente da mulher e do bebê, estudando-os como um comprador de gado examina uma vaca. Puxou o queixo dela com força desnecessária para examinar os dentes, apalpou os braços procurando sinais de doença, verificou se tinha marcas de castigos anteriores. José Benedito observava a cena com uma raiva que crescia a cada segundo, mas que ele precisava manter completamente escondida. Demonstrar qualquer emoção durante a inspeção podia resultar em castigo severo. Foi quando o comerciante que havia trazido a família falou o nome dela que José Benedito ouviu pela primeira vez, a voz que mudaria sua vida para sempre. Maria das Dores, 30 anos, viúva, 3 filhos. Ana, de 15 anos, João, de 6 anos, Miguel, de 8 meses. Vendida da fazenda Bela Vista, em Rio das Flores, porque havia perdido o rendimento após a morte violenta do marido, que foi morto a chicotadas por tentar defender a filha mais velha de um abuso do feitor. Cada palavra dita pelo comerciante era como uma punhalada no coração de José Benedito.
Aquela família havia perdido o pai e marido de forma brutal e agora estava sendo vendida como mercadoria. Era o tipo de crueldade que o sistema escravista normalizava. O barão e a baronesa decidiram rapidamente o destino de cada novo escravo. Os homens jovens iriam para os cafezais mais pesados. A mulher mais velha seria colocada para trabalhar na cozinha. Eles não haviam pagado por ela. Veio de brinde e provavelmente não duraria muito. Maria das Dores e a filha Ana foram designadas para trabalho doméstico na casa grande. Era considerado um privilégio, porque o trabalho doméstico era menos pesado que o dos cafezais. Mas José Benedito conhecia a verdade sombria. A casa grande tinha suas próprias formas de tortura. Os meninos João e Miguel ficariam na senzala até ter idade para trabalhar, o que, na fazenda Santo Antônio, significava aos 7 anos para trabalho leve e aos 12 para trabalho pesado. Durante as primeiras semanas após a chegada de Maria das Dores, José Benedito a observou de longe, sempre com extremo cuidado. Ela trabalhava em silêncio absoluto, cuidava dos filhos com dedicação feroz e suportava as humilhações diárias, sem nunca perder completamente aquela dignidade que ele havia notado no primeiro dia. Esperança, uma escrava de 25 anos que trabalhava como mucama da baronesa, também observava, mas ainda sem suspeitar de nada específico. Ela havia desenvolvido uma paixão silenciosa por José Benedito ao longo dos anos, mas, por enquanto, não havia notado nada além da cortesia normal que ele demonstrava com todos. Era início de julho, quando aconteceu o primeiro castigo que despertou algo profundo em José Benedito. Maria das Dores estava responsável por limpar a sala de visitas quando a baronesa Joaquina perdeu um broche de ouro que havia ganhado do marido. Era uma peça valiosa, com pequenos diamantes incrustados, e ela entrou em pânico ao perceber o sumiço. Uma busca foi organizada entre todos os escravos que haviam trabalhado na sala. Quando nada foi encontrado, a baronesa decidiu que alguém precisava ser punido como exemplo. Maria das Dores, sendo a mais nova na casa e sem ninguém para defendê-la, foi escolhida como culpada. 30 chicotadas no tronco, aplicadas pelo por Genuíno com seu chicote de couro cru, que deixava feridas profundas. José Benedito assistiu ao castigo junto com todos os outros escravos, como era obrigatório. Ver Maria das Dores amarrada ao tronco, gritando de dor a cada chicotada por um crime que ela claramente não havia cometido, despertou nele uma raiva e uma compaixão que ele nunca havia sentido antes. Era amor, profundo, desesperado e completamente impossível. Naquela noite, contrariando todas as regras da fazenda e arriscando sua própria vida, José Benedito se aproximou discretamente de Maria das Dores na senzala. Ela estava deitada de bruços no chão de terra batida, as costas em carne viva, tremendo de dor e febre. Usando trapos limpos e água que conseguiu trazer escondido da cozinha, ele limpou cuidadosamente os ferimentos mais profundos, aplicou um pouco de banha de porco para ajudar na cicatrização e cobriu tudo com pedaços de tecido. Maria das Dores não disse uma palavra durante todo o processo. Apenas chorou em silêncio, não tanto de dor física, mas de humilhação e desespero. Era a primeira vez em meses que alguém a tratava com gentileza genuína. A partir daquela noite, uma conexão silenciosa se estabeleceu entre eles. Não era amor declarado. Maria das Dores estava enlutada demais e traumatizada demais para sentir qualquer coisa além de sobrevivência. E José Benedito sabia que demonstrar interesse por ela poderia resultar na morte de ambos. Mas era o início de algo que cresceria muito lentamente, alimentado pelo sofrimento compartilhado, numa realidade onde ambos eram considerados menos que humanos. Foi só no final de agosto, quase 2 meses depois da chegada de Maria das Dores, que Esperança começou a notar algo diferente no comportamento de José Benedito. A forma como ele discretamente desviava o caminho para passar perto de onde Maria das Dores trabalhava, como seus olhos a procuravam durante as reuniões obrigatórias no terreiro. No início de setembro, quando José Benedito foi castigado com 20 chicotadas por ter quebrado sem querer uma ferramenta, Esperança viu algo nos olhos de Maria das Dores que confirmou suas suspeitas crescentes. Compaixão genuína, preocupação real. Foi então que o ciúme começou a crescer no coração de Esperança,
um ciúme perigoso que ela sabia que precisava manter completamente escondido, mas que começava a consumir seus pensamentos dia e noite. E com o passar do tempo, o ciúme se transformou em obsessão, e ela passou a observar cada movimento de José Benedito, cada olhar discreto que ele direcionava para Maria das Dores, cada gesto de preocupação quando a família da viúva enfrentava dificuldades na fazenda. Em outubro, quando as chuvas de primavera começaram a castigar a região, Esperança viu sua primeira oportunidade real de agir. O barão Joaquim ficava sempre irritado com os atrasos causados pelo tempo ruim, e sua irritação se traduzia em castigos mais frequentes para os escravos. Qualquer erro, por menor que fosse, resultava em chicotadas brutais. José Benedito havia desenvolvido o hábito discreto de passar pequenos pedaços de comida extra para os filhos de Maria das Dores, quando ninguém estava olhando. Era um gesto de bondade que poderia resultar em castigo severo se fosse descoberto, mas ele não conseguia ver as crianças passando fome sem tentar ajudar. Esperança decidiu fazer com que esse gesto fosse descoberto. Durante o café da manhã dos escravos numa manhã chuvosa de outubro, quando José Benedito discretamente deslizou um pouco de farinha de mandioca para o pequeno João, Esperança se certificou de que o feitor-mor genuíno estivesse olhando na direção certa no momento exato. O resultado foi imediato e terrível. José Benedito foi amarrado ao tronco ainda molhado pela chuva. 30 chicotadas por roubar comida da fazenda e distribuir sem autorização. Genuíno aplicou cada golpe com particular crueldade, fazendo pausas entre as chicotadas, para que a dor fosse sentida completamente antes do próximo golpe. Maria das Dores assistiu ao castigo junto com todos os outros escravos, como era obrigatório. A cada chicotada, ela sentia como se fosse em suas próprias costas. Lágrimas silenciosas desciam por seu rosto enquanto via o homem que havia se tornado sua única fonte de gentileza, sendo torturado por ter tentado alimentar seus filhos. Foi nesse momento que algo mudou definitivamente no coração de Maria das Dores. O que havia começado como gratidão e respeito se transformou em algo muito mais profundo. Ela estava se apaixonando por José Benedito, mesmo sabendo que esse amor era impossível e perigoso. Naquela noite, ela fez algo que nunca havia feito antes. Aproximou-se dele na senzala e, sem dizer uma palavra, ajudou a limpar seus ferimentos. Suas mãos tremiam enquanto aplicava banha de porco nas costas em carne viva, não de nojo ou medo, mas de uma emoção que ela não sentia desde a morte do marido. José Benedito sentiu a diferença no toque dela. Não era mais apenas compaixão ou gratidão por gentilezas passadas. Era carinho verdadeiro, cuidado íntimo, o tipo de atenção que uma mulher dá ao homem que ama. Esperança observou toda a cena de longe e soube que havia perdido José Benedito para sempre. O que ela viu nos olhos de ambos naquela noite não era mais atração nascente. Era amor maduro, profundo e irrevogável. Novembro trouxe a intensificação das sabotagens de Esperança. Ela plantou açúcar no bolso da calça de José Benedito, fazendo parecer que ele havia roubado da casa grande. O castigo foram 40 chicotadas e uma semana trabalhando acorrentado nos cafezais mais distantes, longe de qualquer contato com Maria das Dores. 2 semanas depois, ela espalhou farinha de trigo no chão perto de onde Maria das Dores trabalhava, fazendo parecer que ela havia desperdiçado comida deliberadamente. A punição foi 20 chicotadas e 2 dias sem comer, enquanto ainda precisava cuidar do bebê Miguel. Cada armação de Esperança seguia o mesmo padrão cruel. Ela criava evidências falsas que resultavam em punições reais e dolorosas, mas o efeito era o oposto do desejado. Em vez de separar José Benedito e Maria das Dores, os sofrimentos injustos os aproximavam ainda mais. Dezembro chegou seco e quente, trazendo os preparativos para a safra de café que começaria em maio. Era uma época de trabalho intenso na preparação dos equipamentos e limpeza dos cafezais. O barão Joaquim ficava ainda mais exigente, sabendo que a qualidade da próxima colheita dependia dos cuidados tomados durante esses meses. Foi nesse período que Esperança arquitetou sua vingança mais elaborada. Ela sabia que a baronesa Joaquina tinha um temperamento explosivo e procurava constantemente motivos para punir as escravas domésticas.
Sabia também que Maria das Dores era responsável por limpar o quarto principal do casal todas as manhãs. Esperança quebrou propositalmente um espelho valioso do quarto da baronesa e espalhou os cacos de forma que parecesse um acidente causado por descuido durante a limpeza. Quando a baronesa descobriu o estrago, sua fúria foi terrível. Maria das Dores foi arrastada para o terreiro ainda na manhã daquele dia. A punição foi severa, 40 chicotadas, aplicadas em 2 sessões de 20, com um dia de intervalo para que ela não morresse no processo. A primeira sessão deixou as costas de Maria das Dores completamente destroçadas. Ela desmaiou e precisou ser carregada de volta para a senzala pelos outros escravos. José Benedito a seguiu, não se importando com quem pudesse ver sua preocupação evidente. Durante aquela noite terrível, ele cuidou dela com uma dedicação que beirava o desespero. Limpou cada ferimento, aplicou todos os remédios caseiros que conhecia, sussurrou palavras de conforto que ninguém mais podia ouvir. Maria das Dores passava entre a consciência e o delírio, mas mesmo em seus momentos mais lúcidos, sua única preocupação eram os filhos. A segunda sessão de chicotadas aconteceu 2 dias depois. Dessa vez, Maria das Dores conseguiu permanecer consciente até o final, mas saiu do tronco mal conseguindo andar. José Benedito teve que se controlar para não correr em sua direção na frente de todos. Janeiro de 1851 trouxe calor intenso e mais preparativos para a safra que se aproximava. Os castigos continuaram frequentes por motivos cada vez mais fúteis. José Benedito foi chicoteado por ter rendimento reduzido durante o trabalho. Maria das Dores foi punida por ter tossido durante o silêncio obrigatório da Casa Grande. Foi durante esse período que aconteceu o momento mais revelador de toda a relação entre eles. Numa noite em que Maria das Dores estava com febre alta por causa das infecções nos ferimentos das chicotadas do espelho, José Benedito passou horas cuidando dela, trocando os panos molhados de sua testa, forçando-a a beber água. Em determinado momento, quando a febre baixou e ela recuperou a lucidez, Maria das Dores olhou diretamente nos olhos de José Benedito. Sem dizer uma palavra, ela segurou a mão dele com uma força que revelava tudo o que sentia. Ele respondeu apertando suavemente os dedos dela, num gesto que selou um compromisso mais profundo que qualquer casamento. Esperança não viu o gesto, mas observou a intimidade do momento. Viu como José Benedito tocava o rosto de Maria das Dores com ternura infinita. Viu como ela o olhava como se ele fosse sua única ancoragem no mundo. Viu, principalmente, que havia perdido não apenas o homem que amava, mas qualquer chance de recuperá-lo. Fevereiro chegou com os últimos preparativos antes da colheita de maio. Era quando aconteceu o evento, que mudaria completamente os rumos da história de todos eles. José Benedito estava trabalhando no conserto de uma cerca quando viu uma cobra venenosa se aproximando do pequeno João, que brincava próximo dali. Sem pensar nas consequências, ele largou as ferramentas e correu para proteger a criança, matando a cobra com um pedaço de madeira. O problema foi que, ao largar o trabalho sem autorização, José Benedito havia tecnicamente desobedecido uma ordem direta do feitor. E para o feitor a palavra de um escravo não valia nada, não era ouvida. Para ele, todos sempre mentiam para largar o trabalho, para fazer corpo mole. Então ele tinha que punir para dar exemplo. A punição seria 100 chicotadas que provavelmente o matariam. Foi quando tia Benedita, que havia observado toda a cena, tomou uma decisão que vinha adiando há meses. Era hora de usar o que sabia para salvar o homem que amava como um filho. Tia Benedita havia conquistado sua liberdade de uma forma única na região. Durante anos desenvolveu uma fama extraordinária como curandeira, conhecendo ervas e remédios que conseguiam curar pessoas desenganadas pelos médicos. Sua sabedoria vinha das mulheres mais velhas das senzalas, conhecimentos ancestrais que ela aperfeiçoou ao longo de décadas. O que tornava a tia Benedita especial não era apenas sua habilidade, mas seu coração generoso. Nunca aceitava pagamento pelos seus serviços, curando ricos e pobres, senhores e escravos, sempre dizendo que o dom de curar não podia ser vendido. Essa generosidade tocou profundamente muitas famílias da região que tiveram entes queridos salvos por suas mãos. Um dia,
Pessoas que haviam sido beneficiadas por ela se juntaram secretamente e compraram sua alforria. Tia Benedita nunca soube quem foram seus benfeitores. Apenas acordou um dia com os papéis de liberdade em suas mãos, um presente anônimo de gratidão. Ela escolheu continuar na fazenda Santo Antônio como cozinheira paga, porque não tinha família própria, e ali encontrava propósito cuidando dos outros. Entre os muitos que tia Benedita havia curado, estava o filho único do visconde Dom Carlos Mendes de Albuquerque, um dos homens mais poderosos de toda a província do Rio de Janeiro. A criança estava desenganada pelos melhores médicos da corte, com febres altíssimas que nenhum remédio conseguia baixar. Os pais estavam desesperados quando alguém sugeriu chamar a curandeira que fazia milagres na região. Tia Benedita conseguiu curar o menino, usando uma combinação de ervas que havia aprendido com as anciãs africanas. A gratidão do visconde foi imensa. Homem de palavra e honra, ele perguntou o que poderia fazer para compensar tamanha dívida. Tia Benedita, com a sabedoria que sempre a caracterizou, respondeu que um dia precisaria dele, mas que ainda não era o momento. Ele saberia quando chegasse a hora. Anos depois, quando viu José Benedito prestes a morrer por salvar uma criança inocente, tia Benedita soube que era chegada a hora de ir conversar com o visconde e saber se ele a ajudaria. Ela possuía provas sobre o maior segredo da fazenda Santo Antônio. Havia testemunhado o envenenamento de Antônio Ferreira da Silva pelas mãos do próprio irmão, mas não poderia enfrentar o barão sozinha, pois certamente morreria. Por isso precisa da ajuda do visconde. Tia Benedita testemunhou essa tragédia porque quando Antônio adoeceu subitamente com febres e dores no estômago, ela estava trabalhando na cozinha da Casa Grande. Era ela quem preparava as refeições e as infusões que eram levadas ao doente. Foi quando ela notou que Joaquim sempre insistia pessoalmente em levar certas bebidas ao irmão enfermo. Numa dessas ocasiões, tia Benedita viu Joaquim adicionar um pó branco a uma infusão antes de levá-la para Antônio. Sua experiência com plantas medicinais a fez reconhecer imediatamente que era veneno, um veneno lento que causava exatamente os sintomas que Antônio apresentava. Tia Benedita conseguiu guardar uma pequena porção daquele pó, recolhida discretamente. Mais importante ainda, encontrou uma carta que Antônio estava escrevendo para um advogado, relatando suas suspeitas sobre as tentativas do irmão de envenená-lo. A carta nunca foi enviada, porque Antônio morreu antes, mas ela a pegou e guardou junto com o veneno. Na manhã em que José Benedito seria castigado, tia Benedita saiu escondida da fazenda Santo Antônio pela manhã e se dirigiu à propriedade do visconde. Levava consigo as provas que havia guardado durante todos aqueles anos. O visconde Dom Carlos a recebeu imediatamente, lembrando-se perfeitamente da mulher que havia salvado seu filho. Quando tia Benedita contou toda a verdade sobre o assassinato de Antônio e mostrou as evidências, o rosto do visconde se endureceu numa expressão de repugnância total. Como homem íntegro e respeitado na corte, Dom Carlos ficou horrorizado ao saber que havia um assassino entre os proprietários da região. Joaquim havia usado o título de barão, obtido através do dinheiro manchado de sangue, para se mover nos mesmos círculos sociais que ele. O visconde não hesitou. Naquela mesma manhã, escreveu uma carta devastadora em sua clareza e a entregou diretamente nas mãos de tia Benedita. A correspondência era breve, mas direta. Ele sabia sobre a morte de Antônio, tinha as provas, e esperava que certas mudanças acontecessem imediatamente na fazenda Santo Antônio. A carta deixava claro que qualquer coisa que acontecesse à tia Benedita ou às pessoas sob sua proteção seria considerada uma afronta pessoal ao visconde. E todos na região sabiam que afrontar Dom Carlos Mendes de Albuquerque era assinar a própria sentença de morte social e política. Tia Benedita voltou escondida para a fazenda com a carta na mão e pediu uma audiência imediata com o barão Joaquim. Quando entrou no escritório, simplesmente colocou o envelope selado sobre a mesa sem dizer uma palavra. Joaquim reconheceu imediatamente o selo de cera, o brasão dos Mendes de Albuquerque, uma das famílias mais antigas e respeitadas da província. Suas mãos tremeram ao abrir a correspondência. Quando terminou de ler, estava completamente pálido. O visconde não era apenas mais poderoso que ele, era intocável. Tinha influência direta na corte imperial.
amizade pessoal com os mais poderosos do Brasil e o tipo de conexões que podiam destruir completamente a vida de qualquer pessoa que o desafiasse. Joaquim não teve escolha. A conversa durou apenas 15 minutos. A simples existência daquela carta significava que sua vida dependia de fazer exatamente o que era pedido. José Benedito não apenas escapou das 100 chicotadas que o matariam, como ganhou uma proteção que poucos escravos no Brasil possuíam. Mais importante ainda, conseguiu autorização para virar escravo de ganho. Ele trabalhava nos domingos fazendo carpintaria para outras propriedades da região, desde que entregasse parte dos ganhos ao barão. Era uma concessão extraordinária que nenhum escravo da fazenda havia conseguido antes. Os primeiros domingos foram cautelosos, mas logo sua habilidade se tornou conhecida na região. Um banco simples agora rendia dinheiro real. Uma caixa bem trabalhada valia quantias que ele jamais havia imaginado possuir. Maria das Dores observava essas mudanças com esperança crescente. Pela primeira vez, via uma possibilidade real de José Benedito conseguir se tornar um homem livre. Esperança percebeu imediatamente que algo fundamental havia mudado. José Benedito havia ganhado uma proteção misteriosa e a oportunidade de ganhar dinheiro próprio. Se ele conseguisse comprar sua alforria, inevitavelmente tentaria libertar Maria das Dores e os filhos dela. Foi então que Esperança decidiu que não bastava mais sabotar. Era preciso destruí-los completamente. Durante a colheita, ela espalhou rumores de que Maria das Dores estava grávida do capataz, plantando evidências falsas para sustentar a mentira. Quando os rumores chegaram aos ouvidos do Benedito, ele foi direto conversar com tia Benedita, a quem considerava como mãe. Ele não podia acreditar no que diziam. Ela, com sua sabedoria, o confortou, esclarecendo que ele estava certo em não acreditar naquilo, pois tudo era a armação da Esperança, mas que dessa vez ela ia provar do próprio veneno. Quem se encontrava às escondidas com o capataz e outros escravos era a própria Esperança, e tia Benedita, sabendo disso, conseguiu fazer com que o barão soubesse, e ela foi castigada com 40 chicotadas. Foi a primeira vez que uma sabotagem de Esperança voltou contra ela. Enquanto Esperança só pensava em destruir, José Benedito aproveitava cada domingo para trabalhar e acumular dinheiro. Ele e Maria das Dores tomaram uma decisão que mudaria seus destinos. Começariam a planejar concretamente a compra de alforrias. Esperança, por sua vez, percebeu que estava enfrentando uma aliança protegida por forças muito além do que imaginava. A guerra silenciosa estava prestes a se transformar numa batalha aberta. 3 anos haviam se passado desde que tia Benedita mudou o destino de José Benedito. Durante esse tempo, ele trabalhou todos os domingos, sem faltar um só dia, construindo uma reputação que se espalhou por toda a região do Vale do Paraíba. Seus móveis eram requisitados desde Barra Mansa até Vassouras, e o dinheiro que conseguia economizar crescia lentamente, mas consistentemente. Maria das Dores havia se tornado uma mulher diferente nesses anos. O amor por José Benedito a transformara, dando-lhe forças para suportar as humilhações diárias. Seus filhos também cresciam. Ana agora tinha 18 anos e trabalhava ao lado da mãe na casa grande. João, com 9 anos, já ajudava nos trabalhos mais leves. E Miguel, aos 3 anos, corria pelos terreiros com a alegria inocente das crianças. Esperança, por sua vez, nunca se recuperou completamente das 40 chicotadas que recebeu. As cicatrizes em suas costas eram nada comparadas às feridas em sua alma. O ódio que sentia por José Benedito e Maria das Dores havia se transformado numa obsessão doentia que consumia cada momento de sua vida. Foi numa tarde de abril que o destino apresentou a José Benedito a oportunidade que mudaria tudo para sempre. Ele estava voltando da fazenda Santa Clara, onde havia entregado uma cômoda encomendada pelo proprietário, quando ouviu gritos desesperados vindos da estrada principal. Um cavaleiro havia caído do cavalo e estava sendo arrastado com o pé preso no estribo. O animal, assustado, corria descontroladamente em direção a um precipício. Sem hesitar, José Benedito largou suas ferramentas e correu atrás do cavalo. Com a agilidade que desenvolvera anos trabalhando nos cafezais, conseguiu alcançar o animal e segurá-lo antes que chegasse ao barranco. O cavaleiro estava inconsciente, com ferimentos graves na cabeça, mas vivo.
Quando o homem acordou dias depois na casa de um fazendeiro local onde havia sido levado, a primeira coisa que fez foi perguntar pelo homem que havia salvado sua vida. Descobriu então que seu salvador era um escravo da fazenda Santo Antônio. O homem era Dr. Eduardo Carneiro, médico respeitado da corte imperial e amigo pessoal de várias figuras importantes do governo. Mais que isso, era irmão da esposa do Visconde Dom Carlos, o mesmo homem que protegia a tia Benedita. A gratidão do Dr. Carneiro foi imensa. Quando soube que José Benedito estava trabalhando para comprar sua própria alforria, o médico tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Não apenas pagaria o valor da liberdade de José Benedito, como lhe daria um pedaço de terra e ferramentas para que pudesse estabelecer sua própria oficina de carpintaria. Em questão de semanas, José Benedito passou de escravo a homem livre e proprietário. O Dr. Carneiro, usando sua influência, conseguiu que todos os papéis fossem processados rapidamente. A terra que recebeu ficava na divisa entre duas grandes fazendas, um local estratégico para seu negócio de móveis. A notícia se espalhou pela fazenda Santo Antônio como um raio. Os escravos não conseguiam acreditar que um deles havia conseguido não apenas a liberdade, mas também propriedade e negócio próprio. Para muitos, José Benedito se tornou um símbolo de esperança. Para a esperança, foi como se o mundo desabasse sobre sua cabeça. Ver o homem que amava conquistar tudo o que ela jamais poderia ter, a encheu de uma raiva que beirava a loucura. Pior ainda, sabia que agora José Benedito usaria sua liberdade e recursos para libertar Maria das Dores e os filhos dela. José Benedito estabeleceu sua oficina com rapidez impressionante. Em poucos meses, estava ganhando mais dinheiro como carpinteiro livre do que muitos fazendeiros menores da região. Cada peça que vendia o aproximava de seu objetivo, comprar a alforria de Maria das Dores e das crianças. Mas ele enfrentava um problema que não havia previsto. O barão Joaquim, furioso por perder um escravo valioso, havia triplicado o preço da alforria de Maria das Dores. O que antes custaria 800 mil réis, agora custava 2,4 mil réis. Uma quantia absurda mesmo, para os padrões da época. Era uma vingança cruel, mas legal. Como senhor, Joaquim tinha o direito de estabelecer qualquer preço para a liberdade de seus escravos. Sabia que mesmo com a prosperidade crescente, José Benedito levaria muitos anos para acumular tamanha quantia. Durante as noites, José Benedito se reunia secretamente com Maria das Dores nos limites da fazenda Santo Antônio. Ela conseguia escapar da senzala usando conhecimentos que havia adquirido, observando as rotas de patrulhamento dos feitores. Esses encontros eram perigosos, mas necessários para manterem viva a esperança e planejarem o futuro. Foi durante um desses encontros que Maria das Dores fez uma revelação que mudou todos os planos. Ela estava grávida de José Benedito. A notícia trouxe alegria e terror ao mesmo tempo. Alegria porque finalmente teriam um filho juntos. Terror porque uma gravidez descoberta resultaria em punições brutais para Maria das Dores e, provavelmente, na separação definitiva da família. Esperança, que havia desenvolvido uma rede de informantes entre os escravos mais ressentidos da fazenda, logo descobriu sobre os encontros secretos e a gravidez. Finalmente, havia encontrado a arma perfeita para destruir seus rivais de uma vez por todas. Ela sabia que o barão Joaquim ficaria furioso ao descobrir que uma de suas escravas estava tendo encontros com um ex-escravo da propriedade, mas ainda, quando soubesse da gravidez, que provaria a relação íntima entre eles. Esperança começou a planejar cuidadosamente como revelar essas informações, de forma a causar o máximo de dano possível. Desta vez, não haveria tia Benedita para salvar Maria das Dores. Desta vez, ela garantiria que José Benedito perdesse para sempre a mulher que amava. A guerra que havia começado silenciosa estava prestes a explodir numa batalha final que definiria o destino de todos os envolvidos. Na manhã seguinte, ao descobrir a gravidez de Maria das Dores, Esperança correu até o barão Joaquim para revelar tudo: os encontros secretos, a relação íntima e a criança que estava a caminho. Sua vingança foi calculada para causar o máximo de sofrimento possível. Mas Esperança havia esquecido um detalhe crucial. Tia Benedita,
Ainda tinha o barão completamente em suas mãos. Quando Joaquim ordenou que Maria das Dores fosse levada ao tronco, tia Benedita apareceu no terreiro e sussurrou apenas 2 palavras no ouvido dele: Visconde Carlos. O barão empalideceu instantaneamente e cancelou o castigo na mesma hora, alegando que precisava investigar melhor as acusações. Naquela mesma tarde, tia Benedita teve uma conversa definitiva com Joaquim. Ela estava cansada de viver naquela fazenda de horrores e queria sair, mas não sem levar consigo as pessoas que amava. Usando toda a pressão que tinha sobre ele, forçou o barão a vender as alforrias de Maria das Dores, Ana, João e Miguel por valores justos, não os preços absurdos que ele costumava cobrar. José Benedito pagou cada centavo com o dinheiro que havia acumulado nos últimos anos. Em questão de semanas, toda a família estava livre e se mudou para a terra que ele havia ganhado do Dr. Carneiro. Os 15 anos que se seguiram foram de trabalho árduo, mas também de crescimento constante. José Benedito dividiu seu tempo entre a oficina de carpintaria e o cultivo da terra. Começou pequeno, algumas galinhas, depois porcos, até conseguir comprar sua primeira vaca. A cada ano, o rebanho crescia um pouco mais. Maria das Dores se revelou uma empreendedora nata. Seus doces e quitutes se tornaram famosos em todas as feiras da região. Ana, agora uma jovem talentosa, aprendeu a fazer bordados e costuras que eram encomendados pelas senhoras das fazendas vizinhas. João, que cresceu com jeito para a terra, assumiu gradualmente o cuidado da propriedade rural, liberando José Benedito para se concentrar mais na carpintaria. Plantavam milho, feijão, abóbora, verduras e cultivavam pomares de manga, laranja e banana. Tudo o que produziam era vendido nas feiras locais. Miguel, mesmo pequeno, ajudava carregando cestas e aprendendo os negócios da família. Tia Benedita se mudou com eles e se tornou a matriarca da família. Com sua sabedoria e experiência, ajudava a administrar tanto a casa quanto os negócios. Aos poucos, aquela terra se transformou numa pequena propriedade próspera, que servia de exemplo para outras famílias de ex-escravos da região. Durante esses anos, algo começou a acontecer na fazenda Santo Antônio. O barão Joaquim, sempre um péssimo administrador, começou a ter problemas financeiros sérios. Suas dívidas de jogo haviam crescido tanto que ele precisou começar a vender terras para sobreviver. As mudanças políticas no império também afetaram drasticamente o comércio de café. Muitos fazendeiros da região estavam enfrentando dificuldades, mas Joaquim estava em situação desesperadora. Havia hipotecado quase tudo e os credores começavam a pressionar por pagamentos. Foi quando o Visconde Dom Carlos, que havia acompanhado a trajetória de José Benedito ao longo dos anos, em uma das suas visitas, a tia Benedita fez uma proposta interessante. Ele próprio não tinha interesse em comprar a fazenda Santo Antônio para cuidar, mas pensou em alguém que poderia estar interessado numa sociedade para adquirir a propriedade por um preço justo. O que José Benedito não imaginava era que ele mesmo era esse alguém. A proposta era simples. O Visconde entraria como sócio silencioso, fornecendo parte do capital necessário, enquanto José Benedito entraria como restante e seria o proprietário efetivo e administrador da fazenda. Os lucros seriam divididos até que José Benedito pudesse comprar a parte do Visconde e se tornar dono absoluto. Para um homem que havia juntado recursos durante 15 anos de trabalho intenso, mais a renda constante de sua terra e oficina, a proposta era não apenas viável, mas atrativa. A negociação foi conduzida através de intermediários. O barão nunca soube quem realmente estava comprando sua propriedade. Apenas sabia que precisava vender rapidamente para evitar a falência completa. No dia da transferência da escritura, José Benedito apareceu na fazenda Santo Antônio, vestido com suas melhores roupas, acompanhado de tia Benedita, Maria das Dores e os filhos. Quando Joaquim viu quem era o novo proprietário, o choque foi tão grande que ele quase desmaiou. O homem que ele havia chicoteado centenas de vezes estava ali para tomar posse legal da fazenda onde havia sido escravo. A ironia era tão perfeita que tia Benedita sorriu. Esperança, que ainda vivia na propriedade, assistiu à cena da janela da casa grande. Ver o homem que amava se tornar senhor do lugar onde ela continuava escrava foi o golpe final em seus sonhos destruídos.
A primeira coisa que José Benedito fez foi queimar ele mesmo o tronco que tanto trouxe sofrimento a ele e ao seu povo. Essa não era uma vitória apenas dele, era de todos os seus irmãos que ainda estavam ali e tantos outros que viviam em outras fazendas. Logo depois, ele alforriou todos os escravos da fazenda e deu a eles a opção de escolha de ficar e receber moradia digna e um salário ou partir. E ele ofereceu a mesma chance à Esperança, ficar como empregada assalariada ou partir com uma carta de alforria. Esperança escolheu partir, incapaz de aceitar a nova realidade. Nos anos seguintes, a fazenda Santo Antônio floresceu sob a administração de José Benedito. Ele transformou o local de sofrimento num exemplo de trabalho digno e prosperidade compartilhada. Os antigos escravos que ficaram se tornaram empregados respeitados e muitos conseguiram comprar pequenos lotes de terra para si mesmos. Maria das Dores, agora senhora da casa grande onde havia sido escrava, transformou aquele espaço num lar cheio de amor e dignidade. Ana se casou com um jovem da região e continuou próxima da família. João se tornou um administrador competente e Miguel mostrava sinais de que seria um excelente homem de negócios. A vingança de José Benedito foi perfeita, porque não se baseou em ódio ou destruição, mas na prova de que dignidade, trabalho honesto e perseverança podiam transformar qualquer destino. O ex-escravo que se tornou dono da fazenda onde foi torturado virou lenda na região, um símbolo de que justiça e determinação sempre triunfam sobre crueldade e opressão. E assim termina uma das histórias mais impressionantes de vingança e redenção que o Brasil colonial já presenciou. José Benedito saiu das senzalas miseráveis da fazenda Santo Antônio e se tornou proprietário da mesma terra onde foi chicoteado, humilhado e tratado como animal. Mas essa transformação não aconteceu por acaso ou sorte. Foi resultado de anos de trabalho árduo, inteligência, perseverança e, principalmente, da coragem de pessoas como tia Benedita, que usaram o que tinham para proteger quem merecia proteção. Maria das Dores provou que o amor verdadeiro pode sobreviver aos piores horrores. De escrava torturada a senhora respeitada da casa grande, ela mostrou que a dignidade humana não pode ser quebrada por chicotadas ou humilhações. Esperança representou tudo de pior que a inveja e o ódio podem fazer com uma pessoa. Sua obsessão a consumiu completamente e no final perdeu tudo: o homem que amava, a chance de uma vida digna e até mesmo a possibilidade de um futuro diferente. O barão Joaquim, que acreditava que poder e crueldade o tornariam intocável, descobriu que toda injustiça tem seu preço. Terminou falido, humilhado e obrigado a entregar sua propriedade exatamente para quem havia torturado. Esta história nos ensina que não importa quão impossível uma situação pareça, sempre existe uma forma de superá-la. Pode levar anos, pode exigir sacrifícios imensos, mas justiça e dignidade sempre encontram um caminho. Se essa história de resistência e superação tocou você como tocou a mim, então você entende o poder que nossas raízes históricas têm para nos inspirar hoje. É exatamente por isso que criei este canal, para contar as histórias da nossa formação como povo, as histórias que a escola nunca conta. Nos comentários me conta, que parte desta história mais te emocionou? Você conhece alguma história parecida na sua família ou região? Seus ancestrais também lutaram contra injustiças? Quero ouvir cada relato, porque cada um de vocês carrega uma parte da nossa história. E se você acredita que conhecer nossa história nos torna pessoas melhores e mais conscientes, então se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana trago histórias do período colonial que vão mexer com suas emoções e expandir sua visão sobre o Brasil. Compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa conhecer essa história. Porque histórias como a de José Benedito, Maria das Dores e tia Benedita merecem ser lembradas e celebradas. Gratidão por ter assistido até aqui e até a próxima história que o tempo tentou calar.